Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, agora vamos ao capítulo 6, versículo 10, o ponto 1, sobre as almas que João viu debaixo do altar, na interpretação que eu passei para vocês, provavelmente o altar do incenso. No versículo 10, diz que elas clamavam com grande voz, diz assim: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Vamos entender o significado desse clamor dessas almas que estavam embaixo do altar do incenso. A expressão grega ekrachão representa uma grande gritaria, ou seja, elas estavam realmente, quando se traduz, clamavam com grande voz, elas estavam realmente clamando a Deus, vamos dizer, de uma forma muito veemente, né, como gritando mesmo, né, para que Deus vingasse logo o sangue dele dos que habitavam sobre a terra. É claro que eles foram martirizados, né? E vamos entender também o que significa esse pedido de vingança. O comentário prossegue: a história da morte de cristãos, sejam pelo Império Romano, seja pela Igreja Católica ou pelos reformados, envolviam grande tortura. No Império Romano eles eram jogados aos animais, eles eram queimados, na Igreja Católica também, e os reformados, infelizmente, também. Zwinglio foi aquele que mais torturou os cristãos, e normalmente pegava os cristãos que não aceitavam o batismo infantil, né, mergulhava eles em rios, né, com pés e mãos amarrados para eles morrerem afogados, e sem contar outros métodos de tortura que eles tinham. Nada se comparava à tortura utilizada pelo anticristo. Por quê? Estando dentro da grande tribulação, irmãos, a Bíblia vai descrever ações de demônios que Deus vai permitir que Satanás, ali chamado de Abaddon ou Apolion, né, ou destruidor, Deus vai permitir que Satanás traga sobre a terra. Então será um momento de operação dos demônios como a humanidade nunca viu. E essa operação de demônios, se Deus vai tirar a igreja da terra, é natural também nós interpretarmos que Deus permitirá uma ação ainda maior dos demônios do que se vê hoje. Então hoje, se existe, né, aquelas ações de demônios que levam homens à loucura, ok? Testemunhos de pessoas que trabalharam em hospícios, eles sempre dizem que encontraram sempre cristãos desviados. Então existe aquele tipo de loucura que é opressão por demônios. Então pense como será durante a grande tribulação, será muito pior. Bom, essas pessoas que estavam de alguma maneira enfraquecidas na fé, não foram arrebatadas, ficaram na grande tribulação, elas agora acabaram sendo mortas pelo anticristo. O comentário prossegue: clamam para que a injustiça acabe na terra. Esse ponto é muito importante, porque nós veremos que alguns comparam eles a israelitas, até argumentando que seriam almas de israelitas mortos, israelitas que crescem em Jesus, mortos, do que de cristãos. Por que eles dizem isso? Porque eles dizem que cristão não pede vingança. Mas é importante esse ponto que eu coloquei aqui. Eles clamam para que a injustiça acabe na terra, ou seja, que Deus definha o reino do anticristo. Essa vai ser a tônica desse tópico aqui para vocês poderem entender. O clamor que essas almas faziam com grande gritaria pelo que eles sofreram aqui na terra, de tortura de todos os tipos que o anticristo vai fazer com aqueles que não foram arrebatados. Eles clamam para que Deus implante logo o reino justo, o seu reino, o reino de Deus. Então prossegue o comentário: clamam para que Deus dê fim ao reino do anticristo e implante logo o reino justo, o reino de Deus. Então o clamor de vingança dessas almas é um clamor diferente, não é como aqueles
israelitas, lá no Salmo 137, eles tiveram seus filhos mortos pelos babilônios, então eles simplesmente queriam que os babilônios também fossem mortos, e eles lá clamam, né, que deveriam pegar nos filhos dos babilônios e dar com eles sobre as pedras. O pedido dessas almas aqui é diferente. É um pedido para que acabe a injustiça na terra, tá bom? Claro que a alma de Estevão não estará entre essas almas, já que a alma de Estevão, ela, vamos dizer, considerando que esse quinto selo já acontece dentro da grande tribulação, a alma de Estevão foi arrebatada antes da grande tribulação. Então as pessoas comparam também. Veja o clamor de Estevão. Ele não pedia por vingança, ele pedia por misericórdia, para que Deus não lhes atribuísse aquele pecado. O clamor dessas almas aqui é diferente também do clamor de Estevão. Eles estão clamando para que a grande tribulação tenha o seu fim. Por aquele cálculo que eu fiz com vocês, parece que até o sexto selo, né, ocorre na primeira metade da grande tribulação, ou seja, nos primeiros 3 anos e meio. Então, logo o quinto selo também está nesse período. Ou seja, na primeira metade da grande tribulação, o número de mortos já é muito grande. Mas é claro que haverão muitos mortos, mesmo entre salvos, no próximo selo. O número 6.10.2, prosseguindo ainda na página 54, diz: seguindo os dados até o momento, podemos concluir que estes morreram na primeira metade da grande tribulação, pois o quinto selo parece ter sido aberto ainda na primeira metade da grande tribulação, considerando que os selos sejam sequenciais. Nós veremos no sexto selo que parece que termina a primeira parte da grande tribulação. Por quê? Porque no sexto selo ocorre uma interrupção no abrir dos selos, e a Bíblia vai começar a trazer algumas revelações, principalmente da profecia das 2 testemunhas, né, que vai ser um dos indicativos de metade da grande tribulação acontecendo. Então parece que tem uma interrupção entre o intervalo, vamos assim dizer, entre o sexto e o sétimo selo. O comentário prossegue. O fato dessas almas clamarem por vingança levou alguns a concluírem que seriam almas de israelitas e não de cristãos, pois enquanto os israelitas pediam vingança, está lá no Salmo 137, versículo 8, filha da Babilônia, que vais ser assolada, feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Então eles vão pedir vingança, e eles vão pedir, olha, tomara que peguem com seus filhos quando vocês forem destruídos um dia, e dê com seus filhos nas pedras. Aquilo não é um pedido normal para um cristão. O pedido normal para um cristão é colocado como de Estevão. Ele não pede vingança, mas o que eu comentei com vocês, o pedido de vingança desses cristãos, dessas almas aqui debaixo do altar, é um pedido diferente. Eles pedem, né, que Deus dê fim ao reino do anticristo, que havia martirizado essas almas, que havia derramado o sangue deles. O cristão Estevão pedia misericórdia. Atos 7, versículo 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Essas almas pedem vingança, mas não faz sentido atribuir aos judeus e não aos cristãos o ato de pedir vingança ou juízo. Se algum israelita crer em Jesus durante a grande tribulação, e ali durante a grande tribulação o anticristo matá-lo, ele passa a ser um cristão também, né? Ele não é a alma de um israelita, e como cristão ele também iria pedir misericórdia, mas ele pede também que o reino de Deus seja implantado. Para o reino de Deus ser implantado, ou seja, desfaça esse reino do anticristo, desfaça esse reino de Satanás.
Estas são almas de cristãos, e o fato delas pedirem vingança se justifica por 3 motivos. Primeiro, Estevão viveu no início da era da igreja. Essas almas viveram na era de Satanás, a grande tribulação. Não tem nem, irmãos, como nós colocarmos aqui possibilidade do que o anticristo vai fazer com essas pessoas, ou como será essa ação desses demônios que Satanás terá autoridade para soltar e agir na terra. Vou só citar um exemplo aqui, acho que não é antiético citar o nome dele, está aberto aí na internet. O pastor Augusto Nicodemos, ele diz que ele está em vantagem em relação aos assembleianos por ele acreditar que ele passará a grande tribulação. Ele diz, os assembleianos acreditam que não passarão a grande tribulação, acreditam no pré-tribulacionismo, mas eles não serão arrebatados, ele diz, E quando estiverem na grande tribulação, eles vão ter uma grande surpresa. Mas nós, diz o Augusto Nicodemos, já estaremos preparados para passar pela grande tribulação. Eu queria saber que tipo de preparo, que tipo de seminário que eles estão fazendo, que consegue identificar a operação desses demônios que Satanás trará sobre a terra. Demônios que estavam presos no abismo. Eu queria saber qual o estudo que ele fez para poder se preparar para essa ação desses demônios. É claro que não existe preparo nenhum, Bom, em segundo lugar, o segundo motivo para nós vermos que essas são almas de cristãos. Estevão estava num corpo físico, essas almas não, pois a segunda parte da primeira ressurreição ainda não havia acontecido. Olha, como nós não estamos estudando aqui o arrebatamento da igreja em específico, eu vou comentar um pouquinho para vocês sobre primeira ressurreição, e que é um dos pontos assim que é considerado difícil de explicar por aqueles que defendem o pré-tribulacionismo, ok? Por quê? Existe uma segunda ressurreição que é dita claramente, você pode ler Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 7 até o versículo 10, a segunda ressurreição ela ocorre lá no final do milênio. A primeira ressurreição, então existem 2 interpretações. Existe uma interpretação dos chamados pós-tribulacionistas, que eles defendem que a primeira ressurreição ocorre no final da grande tribulação e início do milênio. Está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Aqueles que defendem o pré-tribulacionismo, como eu acredito, então eu defendo que a primeira ressurreição ela se divide em 2 partes. Uma primeira parte no arrebatamento da igreja, em que participam dessa ressurreição todos os salvos, desde Abel até aquele que morreu segundos antes do arrebatamento. Então essa é a primeira parte da primeira ressurreição. Ocorre no fim da era da igreja e início da grande tribulação. E a segunda parte da primeira ressurreição, nós interpretamos como sendo aquela de Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Aquela é a segunda parte da primeira ressurreição. Ok? Então por isso que eu disse aqui, Estevão estava num corpo físico. Se ele estava num corpo físico naquele momento, e ele também já ressuscitou na primeira parte da primeira ressurreição, que ocorre no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Essas almas, elas ainda estão aguardando a ressurreição, que só vai acontecer no final da grande tribulação e início do milênio. Por quê? Porque elas morreram depois da primeira parte da primeira ressurreição. Elas já morreram durante a grande tribulação. Letra C, terceiro motivo. O clamor de vingança das almas da grande tribulação tem como propósito encerrar o reino das trevas da terra e implantar o reino de Deus. Enquanto o clamor dos judeus no Salmo 137 tem o propósito de punir com a morte aqueles que haviam matado seus filhos. Bom, essa é a razão pela qual eu acredito que são realmente cristãos que morreram durante a grande tribulação. Mas é muito comum, você vai encontrar em livros de escatologia, aqueles que defendem que são almas de israelitas. Eu evito colocar
muitas possibilidades, como alguns livros fazem, senão você tem tantas possibilidades a serem vistas, que acaba que você não consegue se concentrar no verdadeiro tema do Apocalipse, ou pelo menos na possibilidade mais evidente, ok? Então estou colocando aquela que eu acredito ser a mais evidente, mas vocês devem sempre consultar muitos livros, examinar tudo e reter o bem. Vingança nesse texto não significa lei da retribuição, mas sim retirada do mal. Então, quando alguém pede vingança, ele pode pedir uma lei da retribuição, né? Olho por olho, dente por dente, ok? Agora, alguém pode ter arrancado o seu olho, um exemplo, né? E você clamar a Deus para que Deus dê fim ao reino de Satanás que está fazendo essa maldade com os cristãos. Esse é o pedido dessas almas que estão debaixo do altar do incenso. O comentário prossegue, agora na página 56. As armas dos selos são mais do que uma punição pelo mal executado. Vamos lembrar que cada selo é uma arma que Cristo tem para tomar a terra das mãos de Satanás. Então essas armas, elas são mais do que uma punição pelo mal executado, né? É claro que Deus vai punir também o anticristo, o falso profeta, eles serão lançados vivos no inferno. Porém, mais do que isso, né, o propósito dessas armas é tomar a terra e implantar o reino de Deus. Então as armas dos selos são mais do que uma punição pelo mal executado. Elas representam a vitória sobre o mal. As almas clamavam para que se encerre com o reino mal na terra. Compare esse pedido de vingança com um homem que invadiu uma casa e está matando diversas pessoas. As que morrem pedem que seja feito alguma coisa, que encerre logo com essa matança. Então eu coloquei aí uma ilustração para vocês poderem entender. Eles não estariam pedindo simplesmente, olha, aqueles que mataram os cristãos que estavam nessa casa, Senhor, envie um raio, queime todos eles, mate eles também, maltrate eles. Não, não é isso. Acabe com a maldade, acabe com essa operação do mal que está tirando a vida dos cristãos. O comentário prossegue. Elas clamavam para que Deus encerre o reino do anticristo, que lhes ceifou a vida. Ou seja, clamam para que Deus dê fim à grande tribulação. Mas ainda não é hora do fim. A grande tribulação deverá completar 7 anos. E ao que parece, ainda não chegaram na metade, porque o 6º selo é que estará chegando na metade da grande tribulação. Então, por isso, nós veremos que Deus não vai atender esse clamor delas agora.